Meu nome é Patrícia Ferreira da Costa, estou aqui neste momento com a professora Vera Laurentes. Nós acabamos de encerrar o minicurso O Corpo Feminino e o Devir Mulher, e eu gostaria de aproveitar a Vera para a gente fazer algumas perguntas. Vera, explicite um pouquinho qual que é a diferenciação, qual que é a contribuição principal de Winnicott para essa temática do corpo, do feminino, do devir mulher. Puxa, que difícil, né? Porque são várias as contribuições principais, eu acho, assim, né? Mas primeiro, eu acho que uma que a gente precisa deixar bem marcado é que o Winnicott, como um psicanalista, ele abriu mão daquela ideia psicanalítica mais tradicional de que a sexualidade feminina está baseada e seria como uma imagem negativa da sexualidade masculina, né? Toda essa ideia do falo, da sexualidade em torno do falo e da mulher como alguém que para quem algo falta, né? Que foi uma ideia que o Freud chegou muito marcadamente pautado nas questões culturais. Enfim, ele não conseguiu ir adiante com relação a essa ideia, e o Winnicott, logo à frente, não tão depois dele, ele já trouxe questões, ele já trouxe uma imagem da mulher e da sexualidade feminina pautada na elaboração do corpo feminino, nas características do genital feminino e não como um reverso, um espelho negativo da sexualidade masculina, sem desconsiderar as contribuições freudianas que fazem sentido numa certa etapa da vida da mulher, sim, mas que são ultrapassadas. Sim, né? Sim. Isso é tão importante a gente pensar, porque tem esse elemento das novidades de Winnicott, né? Alguns temas importantes, por exemplo, a dependência, né? Que é uma problemática, é uma situação que o Winnicott traz diferenciada do paradigma tradicional, né? Outro tema que você abordou de um jeito fabuloso hoje, ao longo de ontem e hoje, que é a questão da elaboração imaginativa das funções e partes somáticas. O que isso traz, né? Quando a gente pensa no feminino hoje, em especial, e aqui eu já abro uma outra pergunta, sobre a temática da maternidade e de algumas acusações que são feitas, né? Sobre a obra winnicottiana, de que o Winnicott seria um autor que engessaria o feminino. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a perceberem que tem algo bastante mais inovador, interessante e questionador, Vera? Sem dúvida. O Winnicott, ao contrário de engessar a imagem, ou a mulher, ou a ideia que a gente tem sobre o feminino, ele abre todo um campo, né, muito interessante, com conceitos simples que ele traz, né, conceitos compreensíveis, né, de que, por exemplo, tudo na vida do bebê e no caso da mulher, da menina, precisa ser elaborado e integrado à pessoa, né? Então, assim, esse conceito de elaboração imaginativa que reúne essa capacidade que o ser humano tem de constituir um corpo, de constituir uma sexualidade desde os primórdios da vida, né? Traz um campo imenso, né? de pesquisa e compreensão a respeito da mulher. O que o Winnicott traz é que o corpo da mulher, na maturidade, ele também tem a potência de dar à luz. Isso é um fato, né? Isso faz parte como num campo das potencialidades femininas, o poder ser mãe, o poder, enfim, enfrentar essa coisa difícil que é o desafio da maternidade e depois de criar filhos, etc, etc. Mas de forma nenhuma o Winnicott reduz a mulher a esse campo da maternidade. Pelo contrário, ele
abre todo um campo de pesquisa quando ele aponta para todas essas tendências, né, que todo ser humano tem e que podem ser ou não realizadas ao longo desse encontro com o ambiente, com o outro, né, e no caso da mulher são inúmeras essas tendências, além da tendência da capacidade, né, de criar, de procriar, enfim. Inclusive as que a gente falou na pergunta anterior, quer dizer, a mulher ela tem a capacidade de se apropriar do genital especificamente feminino de um modo muito diferente daquilo que o Freud apontava como que, dentro da ideia de castração, dentro da ideia que a psicanálise trazia, né? Um modo de se apropriar do corpo em várias das etapas da vida, né? E é isso que a gente foi vendo no curso, assim, como a cada etapa existe um desafio e na continuidade da vida esses desafios permanecem, né, na maturidade, na adolescência, na maturidade, na velhice. Quer dizer, realmente os conceitos winnicottianos me parece que abrem um campo para toda uma complexidade que é essa constituição esse tornar-se mulher, essa constituição da identidade feminina e da sexualidade feminina. Maravilha. E terminando, eu acho que tem um aspecto importantíssimo, como o Winnicott traz, ele abre uma perspectiva muito interessante ao considerar o ambiente facilitador. Então essa menina que um dia foi a mãe, como o menino também. Claro que tem várias coisas que a gente poderia abordar aqui, a questão do medo à mulher com M maiúsculo, a psicologia do ditador, etc. Tanta coisa maravilhosa que com certeza a Vera vai fazer um artigo publicado em breve, né, Vera? Mas uma coisa interessante a se considerar como que o Winnicott engendra não uma descontinuidade natureza versus cultura, né? Há uma continuidade da natureza, que é a natureza humana, e a cultura, que aí a gente poderia também descrever todos os aspectos do ambiente, como que isso complexifica a questão e traz elementos chaves para a reflexão, né, Vera? Por exemplo, quando o Winnicott fala da cobertura protetora externa que a família e os cuidadores têm que ter com relação à mulher, por exemplo, quando ela acabou de parir, né? Toda a sustentação que a mulher precisa ter do ambiente para que ela possa ajudar esse ser que está chegando, ou ela, ou qualquer outro cuidador, porque o cuidado não tem gênero, né? Aí tem tantas discussões, mas a sugestão, ou a ideia do gênero, né? A discussão de que o gênero também não é um dado por Winnicott, né? Acho que eu gostaria que você falasse, para a gente encerrar, falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque que antes do gênero tem que vir uma pessoa, né? Você falou sobre isso ontem também. Então, é que eu comecei o curso com essa ideia do vir a ser, né, que se tornou uma ideia assim muito até difundida pelas feministas, né, da Simone de Beauvoir. A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Eu surfei um pouquinho na carona dessa frase, né, para começar o curso ontem, mostrando que o Winnicott tem uma radicalidade maior, quer dizer, na verdade, não é que a gente precisa se tornar mulher, a gente precisa primeiro se tornar uma pessoa, né, e nesse corpo, porque a pessoa, como você bem lembrou, não está em oposição à cultura, né, esse corpo que vai se constituindo é um corpo que se dá no entre o fisiológico, entre essa anatomia viva, né, que se põe em relação, que é criativa, e o encontro com esse ambiente facilitador, né? Então, é uma maneira de olhar não mais uma oposição entre biologia ou fisiologia viva e cultura, mas um relacionamento que é tão intrincado quanto indissociável, porque o ser humano não se torna humano a não ser dentro da cultura, né? E o corpo não se torna seja feminino ou masculino, mas a pessoa não se apropria do próprio corpo a não ser dentro de um ambiente facilitador. Então o Winnicott ele não pensa uma subjetividade despregada do biológico, mas por outro lado, ele também considera
questões muito importantes quando a gente tem que considerar essas questões de gênero e tudo, que é a questão da bissexualidade intrínseca no ser humano, né? De como essas elaborações imaginativas do corpo, elas podem pender mais para lá ou mais para cá, quer dizer, então não há toda a experiência humana está fundada sim no biológico, mas no biológico no encontro, no entre desse encontro com o ambiente, né? E é nesse entre em que a experiência humana ganha significado. Mas isso não significa que o Winnicott, de maneira alguma, reduz a experiência humana a um determinismo biológico, né? Então, a gente agradece imensamente a Vera por estar aqui conosco. A Vera escreveu o livro Corpo e Psicossomática em Winnicott, da DWW Editorial. Está super disponível aí para vocês. Adquiram, vale a pena. É um passeio, além de uma profundidade teórica muito preciosa, o livro ainda é um deleite estético, juntamente com exemplos clínicos. Então, vale mesmo a pena adquirir o livro da Vera. A gente agradece muito tanto o Centro Loyola quanto o Grupo Winnicott BH.